pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos conversar um pouquinho agora sobre alguns caminhos para aqueles que querem iniciar o seu negócio, o seu empreendimento e a sua startup, tá bom? Vale lembrar que não existe uma fórmula mágica, não existem gurus e nem um caminho fácil. O que existem são falhas, ajustes e principalmente muito aprendizado e persistência. E é sobre esse aprendizado que a gente vai falar aqui hoje. Vamos imaginar o seguinte cenário. Aliás, esse foi um caso real que presenciei há uns 10 ou 15 anos atrás. Uma startup opta por desenvolver software para pequenas clínicas médicas. O motivo, segundo os próprios fundadores, é que o mercado de TI para gestão de hospitais estava saturado, né? A princípio é uma boa ideia, não é verdade? Então o que foi que eles fizeram? A startup, com foco total, se trancou em seu escritório, um escritório luxuoso, com guloseimas, videogame, puff e tudo mais, né, por mais ou menos uns 10 meses. E desenvolveram um sistema fantástico, completíssimo. E aí foram ao mercado e perceberam uma coisa bem peculiar. As clínicas médicas nem computadores tinham. Eles resolviam a gestão de consulta dos seus pacientes com papel e com caneta. E as que tinham computadores, uma planilha Excel resolvia muitíssimo bem. Esse exemplo real é mais comum do que muita gente imagina. Vamos parar e pensar um pouco. Quando a pessoa é mordida por aquela inquietação, aquela vontade de empreender, a paixão talvez seja o primeiro sentimento presente. E aí vem aquela famosa frase: eu tenho uma ideia genial que vai mudar o mundo. Bom, aqui a gente precisa ter um pouquinho só de calma, tá? E entender quem está do outro lado. De fato, a pessoa se sente um herói, quer mudar o mundo e muda, né? Muitas vezes. É importante e até fundamental esse sentimento. Mas o que é que acontece geralmente? Os empreendedores têm a ideia, trabalham para captar investimentos, usam o dinheiro levantado para iniciar o projeto, a partir daí aumentam rapidamente o time, trabalham para desenvolver a primeira versão do produto, tá? Passam por vários testes, alfa e beta testes principalmente, e aí finalmente lançam aquele produto maravilhoso que vai mudar o mundo. E aí o que é que acontece? Bom, a gente tem um dado de que 78% das startups morrem após receberem o primeiro investimento. E vejam, a gente está falando aqui de startups após receber investimento. Segundo dados da CB Insights, isso de 2019, a primeira razão pela qual as startups fecham é exatamente porque o produto e a solução não atendem a uma necessidade real do mercado. E aí a gente precisa falar sobre um cara, sobre o Steve Blank. Ele foi um dos primeiros a comentar sobre esse processo que geralmente as empresas utilizam para iniciar o seu negócio. A isso foi dado o nome de desenvolvimento baseado no produto. E aí o Steve Blank indagou: se as startups falham por falta de clientes e não por falha de desenvolvimento do produto, então por que nós temos um processo para gerenciar o desenvolvimento do produto e não temos um processo para gerenciar o desenvolvimento do cliente? O que é que de fato acontece? Você está lá trancado em sua casa, no seu escritório, mas existe o mundo real lá fora. Vamos analisar essa imagem. Essa imagem é uma das que eu mais gosto para explicar um pouquinho esse assunto. Então, o que acontece? Sua ideia original está ali no centro, em amarelo. Mas ao lado estão as reais oportunidades de negócio, as verdadeiras dores dos seus clientes.
Por isso que você não pode ficar trancado em casa, trancado em seu escritório. A gente tem que rachar o quengo no sol, secar as canelas e ir atrás dos seus potenciais clientes, para saber até se são mesmo seus clientes. Falando novamente sobre o Steve Blank, e aqui estão duas das suas obras, ele cunhou uma famosa frase: Get out of the building. Então é o seguinte, vá para a rua, vá encontrar o seu cliente e suas reais necessidades. Uma outra famosa frase, né, e eu acho até que a gente está exagerando um pouquinho, mas ela é bastante significativa. Não há ideia que resista ao primeiro contato com o seu cliente. Então vejam essa figura. O primeiro passo no desenvolvimento baseado no cliente é justamente conhecermos esse cliente, validarmos nosso problema, para depois validarmos nossa solução. Quando a nossa ideia inicial não se adequa a esses clientes, e veja, isso é muito comum, nós mudamos a ideia inicial e para isso chamamos de pivotagem do negócio. Um outro livro que eu recomendo para vocês é o excelente livro A Estratégia da Inovação Radical, do Pedro Weigartner. Talvez eu tenha pronunciado errado o sobrenome dele. Mas enfim, aqui no trecho aparece: os empreendedores não começam com uma certeza, mas com uma visão. O Pedro, ele é o fundador da ACE, e a gente vai falar bastante dela, né? A ACE é a maior aceleradora da América Latina, tá? No livro, ele fala que grande parte das startups que entram na ACE mudam drasticamente seus negócios, né, ao longo do percurso, se for comparada com a visão inicial que eles tinham. Vejam agora essa imagem, tá? O que há de errado nela? Ora, é uma barraca de limonada que tem um cadastro, contatos, comunicação via redes sociais, mas falta algo. O real valor ao cliente, a própria limonada. Então vejam, precisamos entregar o que realmente o cliente quer, não o que achamos naquela ideia sensacional que vai mudar o mundo. Esse outro exemplo também acontece bastante. Acreditamos que alguma funcionalidade pode ser o pulo do gato. Gastamos energia, dinheiro e tempo entregando algo superestimado, que o cliente não precisa. Até porque, nesse caso específico, ele queria apenas uma fogueira. Então, pessoal, precisamos ter em mente que, se vamos empreender, a primeira necessidade básica é conhecer nosso cliente. Como atividade, eu peço que escutem o episódio 5 do podcast Growthaholics, da aceleradora ACE, que eu comentei agora há pouco, que fala sobre por que as startups morrem. Vocês vão aprender através de um bate-papo descontraído com gente que já acompanhou mais de 300 startups na aceleradora. Tudo isso que acabei de comentar com vocês, obviamente com um pouco mais de qualidade, né? A partir daí eu quero que vocês listem as principais causas que eles comentaram nesse podcast. E como vocês podem, a partir dessas causas, cuidar dos seus projetos, tá certo? O link da atividade está no Classroom, assim como o link do próprio podcast, tá bom? Vejo vocês na próxima aula sobre Lean Startup. Tá aqui, ó. Abraços e fiquem todos bem.